Boa noite, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Bom, meninos, aqui estamos diante de uma atividade de revisão do conteúdo Migração e Demografia, ok? A gente começa com a letra da música Shop Saints, dos Mamonas Assassinas, né? Aquele clássico. Eu dei um beijo nela e chamei para passear, a gente fomos pro shopping para mod a gente lanchar, comi uns bichos estranhos com tal de gergelim, até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. E aí tem toda a letra aí que eu garanto que todo mundo conhece. Bom, meninas, aí você tem algumas atividades que remetem ao texto, tudo bem? Vamos lá. Número 1. Ao observar o texto acima da banda Mamonas Assassinas, notamos uma crítica social aguda ao descaso com as pessoas de baixa renda, em que muitas das vezes se sujeitam aos mais diversos trabalhos para ter o que comer em casa. Mas a música faz alusão a outras coisas relacionadas aos fluxos migratórios. Quais são esses outros aspectos? Então você vai vir aqui no texto e vai observar elementos como, por exemplo, na alimentação, o gergelim, né? Até que estava gostoso, mas eu prefiro aipim, né? O aipim é uma comida de alguma região específica, né? Então você pode relacionar por aí. Nós temos a questão do trabalho, descer do andaime, né? Na construção civil, o imigrante que vem principalmente para pegar esse tipo de serviço mais pesado. E aí você então vai dar uma observada no texto e vai pegar 2 ou 3 elementos que se relacionam à questão da migração. Bom, a questão número 2, você vai relatar os principais motivos que levam as pessoas a migrarem de seus estados natais para outros. Descreva como isso acontece. Muitos de nós, né, meus alunos, são migrantes. No caso, aquele que chega é o imigrante, aquele que sai é o emigrante. Então, muitos de nós somos imigrantes, aqui mesmo na nossa escola. E quando você tem um movimento migratório, deslocamento das populações pelo espaço, todo movimento migratório ele tem causas de expulsão e causas de atração. Ou seja, as causas que fazem as pessoas saírem do lugar e as causas que fazem as pessoas procurarem determinado lugar, certo? Então, você vai relacionar isso aí, essas causas de migração, as causas de expulsão e as causas de atração. Você vai citar exemplos e muitos nós conhecemos na própria pele, porque somos imigrantes. Bom, gente, aí você tem a questão número 3. A migração pode ser definida como a entrada de imigrantes de determinado país, a saída de imigrantes de determinado país, o deslocamento da população pelo território de um país, as políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o crescimento populacional, qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. Olha, meninos, todas essas afirmações elas têm a ver com migração, mas uma apenas reflete o conceito mais genérico, mais coerente, tudo bem? Questão número 4. No que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens abaixo como sendo verdadeiros ou falsos. Bom, então você tem aí algumas alternativas, algumas afirmativas, letra A, B, C, D e E. Vai colocar aí entre os parênteses aí se é verdadeiro ou se é falso. O primeiro, a desconcentração industrial é uma das principais causas da freada na migração interna no Brasil, ou seja, aí está dizendo que à medida em que a indústria se desconcentra, sai dos centros tradicionais e vai para outros lugares, em outras regiões, inclusive no interior do país, isso deu uma freada na migração interna que acontece dentro do país. Isso é verdade ou não? Atualmente, o Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém imigrantes. O que é a região que mais retém imigrantes? É aquela onde os fatores de atração são preponderantes. É aquela que traz mais gente, aquela mais procurada pelos imigrantes de outras regiões. Letra C. A melhoria dos sistemas de transporte e comunicação aumentou a concentração industrial nos grandes centros urbanos, que continuam atraindo grandes continentes migratórios. Vamos refletir se isso é verdadeiro ou falso. A transumância, que é um tipo de migração,
é um movimento migratório invertido, ou seja, de pessoas que abandonam os grandes centros e buscam fixar-se em cidades pequenas ou médias. Você tem a transumância como um tipo de imigração e tem outros tipos também, nessa classificação. Será que é verdadeiro ou falso? No movimento pendular, uma determinada população deixa seu domicílio pela manhã para trabalhar em outra cidade ou região e retorna ao término do dia. Isso é verdadeiro? Migração pendular, que lembra um pêndulo. Bom, meninos, aqui você tem, nas questões 5 e 6, você tem um texto, 15 anos para sempre. Por quê? O que se refere a esse texto? Você vai ler com calma, vai observar que ele se refere a importância dos próximos 15 anos para a humanidade. Os próximos 15 anos eles serão críticos, certo? E são 15 anos que vão determinar como é que vai ser o resto da existência da humanidade aqui na Terra. Por quê? Porque hoje nós temos condições de produzir muito, nós temos tecnologia para produzir muito, nós temos condições de alimentar todo mundo no planeta. E os nossos hábitos de consumo, o nosso estilo de vida, que a gente escolher, vai influenciar muito no futuro da Terra. Saiba que a nossa sociedade é extremamente consumista, produz muito lixo, desperdiça recursos naturais, certo? E essa questão também de que a maior parte da área agricultável do planeta se encontra nos países pobres, Ou seja, tudo o que acontecer em termos políticos, em termos econômicos, em termos de planejamento, nos próximos 15 anos, vão interferir para sempre na existência da humanidade. O texto vai mais ou menos nessa direção. Você vai ler, são vários fragmentos, bastante interessante. E vai responder o quê? Primeiro, explique o artigo, título, 15 anos para sempre. Sexto, quais são os cálculos apontados pelo autor para acabar com a fome e a pobreza extrema? A certa altura do texto, ele fala disso, do que é necessário, em termos financeiros, para a gente erradicar a fome no mundo, certo? Então, você vai procurar e vai colocar aí. Tudo bem, meus queridos? Bom, a atividade é simples, pequena, Façam direitinho e eu desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.